tudo bem? Graça e paz é o que eu desejo a todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos que nos acompanham. Que Deus possa abençoar vocês onde quer que vocês estejam, tanto sozinho como em família, que vocês possam receber as bênçãos sabáticas. O assunto que eu gostaria de abordar nesse vídeo é sobre a santificação do sábado. Que hora começa? Que hora termina o sábado? Será que Deus deixou relatado para nós? Será que existem textos que mostram como nós devemos nos comportar tanto no início do sábado como no findar do santo dia? Será que existe texto para isso? Mas antes de nós adentrar esse assunto de que hora começa e de que hora termina, eu gostaria de ler um texto para nós que está no Profetas e Reis, página 349, que diz assim: No tempo do fim, toda a instituição divina deve ser restaurada. A brecha feita na lei, quando o sábado foi mudado pelo homem, deve ser reparada. O remanescente de Deus, em pé diante do mundo, como reformadores, deve mostrar que a lei de Deus é o fundamento de toda reforma perdurável e que o sábado do quarto mandamento deve permanecer como memorial da criação, uma lembrança constante do poder de Deus. Então aqui nós vemos que a palavra de Deus relata para nós que no tempo do fim toda a instituição divina deveria ser restaurada e que a brecha feita na lei quando o homem mudou o sábado deve ser o quê? Restaurada. E que o remanescente de Deus é quem foi escolhido para fazer essa restauração. Continuando na mesma página, fala assim: devem ser reparadores das alturas e restauradores de veredas para morar. Será que nós temos feito isso? Será que na nossa vida, na nossa conduta, nós temos realmente reparado as alturas e restaurado as veredas? Como nós temos agido? Será que nós temos simplesmente apenas pregado o sábado, mas na prática deixado a desejar? Que hora que você começa a guarda do sábado? Quando o sábado começa para você? Quando o sábado termina para você? Como você tem se comportado no sábado? Tem falado suas próprias palavras? Tem agido de maneira que tem desagradado a Deus? Ou tem buscado guardar o mandamento conforme está na lei? No livro Terceiro Testemunho Seleto, na página 7, diz assim, assim como o sábado foi o sinal que distinguiu Israel quando saiu do Egito para entrar em Canaã, é também o sinal que deve distinguir o povo de Deus que sai do mundo para entrar no repouso celestial. O sábado é um sinal de afinidade entre Deus e o seu povo, sinal de que este honra sua lei. É o distintivo entre os fiéis súditos de Deus e os transgressores. Olha que texto maravilhoso para nós. Aqui relata que assim como o sábado foi o sinal que distinguia aquele povo que saía do Egito para entrar na Canaã terrena, é o sinal que deve distinguir o povo de Deus. Você, como povo de Deus, está guardando esse sinal? Você, como povo de Deus, como adorador de Deus, será que está santificando o sábado da maneira que Deus pede para você? Será? Vamos ver que hora que começa o santo sábado e se nós estamos agindo da maneira correta como Deus pede. Olha o que o irmão White fala no livro Conselho para a Igreja, página 269. Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. Olha que coisa maravilhosa. Antes do pôr do sol. Nem na hora e muito menos depois, às 8, 9, 10 horas da noite. Mas é antes do pôr do sol. Fala que todos os membros da família, ou seja, a família deve estar reunida. Para quê? Para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. Continuando diz assim: a esse respeito, estamos precisando de uma reforma, porque muitos há que se estão tornando descuidados. Temos que confessar as faltas a Deus e uns aos outros. Devemos tomar disposições especiais para que cada membro da família possa estar preparado para honrar o dia que Deus abençoou e santificou. Que coisa linda, né? Aqui mostra para como que deve ser, como que a família deve se comportar antes do pôr do sol. Fala que todos os membros da família devem estar reunidos, estudando a palavra de Deus, cantando e orando. Também fala que nós necessitamos de uma reforma nesse ponto, porque estamos deixando a desejar. Aqui mostra para nós também que na sexta-feira, ali, um pouco antes do pôr do sol, deve haver uma reconciliação entre a família. Marido deve se reconciliar com a esposa com o marido, pai com o filho e filho com o pai.
Se tiver mais alguns irmãos ali reunidos, também deve haver uma reconciliação entre eles, para que assim eles possam santificar o sábado da melhor maneira possível. Tudo que aconteceu, que ocorreu na semana, deve ficar para trás. Agora no sábado nós devemos adentrar a Ele com o espírito de devoção, adoração, gratidão, lembrando que Deus é o nosso Criador e também o nosso mantenedor, e ainda mais o nosso Salvador. Continuando, aqui nesse mesmo texto fala que nós devemos tomar disposições especiais para que cada membro da nossa família possa estar preparado para honrar o dia que Deus abençoou e santificou. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Que nós devemos ajudar mutuamente uns aos outros, para que assim o sábado possa ser um dia abençoado realmente e um dia santificado. Agora, será que Deus nos dá algumas orientações com o findar do sábado? Será? Vamos ver? Esse texto está no livro Conselho para a Igreja, página 269. A continuação fala, ó, ao pôr do sol, ao final do sábado, é hora de elevar a voz em oração e cânticos de louvor a Deus, celebrando o findar do sábado e pedindo a assistência do Senhor para os cuidados da nova semana de atividades. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então isso aqui está muito longe do que muitos têm praticado. Ao invés de nós ficar fazendo os planos para a semana que ainda vai começar, nós devemos elevar a nossa voz em orações e cântico em louvor a Deus. Até porque o sábado, desde o pôr do sol, quando ele se inicia, até o pôr do sol, quando ele se finda, ele é totalmente de Deus. Não é só no meio do sábado. Costumo falar que tem existido cupim nas extremidades do sábado. Para aqueles que não conhecem, cupim é um inseto que corrói a madeira. Ele vai corroendo a madeira de fora para dentro. E muitas vezes nós temos feito isso com o sábado. Ao invés de fazer o pôr do sol na hora correta, adentramos as horas sabáticas com os nossos deveres seculares da semana. E muitas vezes, antes de findar o sábado, estamos planejando a semana. Temos que entender, o pôr do sol não é 9, 10 horas da noite, é quando o sol está baixando. E no sábado, o pôr do sol também não se deve ser feito 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde, mas é quando o sol se põe. É de um pôr do sol a outro pôr do sol. Não é das 6 horas às 6 horas. Nós precisamos de uma reforma nessa questão, irmãos. Precisamos aprender e entender tudo o que Deus pede para nós. Que nós possamos aprender e que no Espírito de Cristo, cada dia mais, colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Nunca devemos esquecer de guardar o sábado conforme está no mandamento. Lembra? Lá fala assim, ó, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Interessante que a palavra lembra-te parece que é alguém que esqueceu, ou um aviso para que não se esqueça. Então que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos observar o sábado conforme ele está no mandamento. Tem várias coisas que nós poderíamos comentar aqui referente à santificação do sábado. Não falar nossas próprias palavras, não ir em alguns lugares, mas que nós possamos começar através desse estudo, juntando nossa família nessa sexta-feira e antes de entrarmos no sábado, estarmos cantando, louvando, estudando e se preparando para santificar esse dia da melhor maneira possível. Lembre que o sábado é o sinal entre Deus e o seu povo. É o sinal de distinção entre os fiéis e os infiéis. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima vez. Um feliz sábado a todos.